Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 12. E assim que você achar, olhe ao teu lado se tem alguém sem a palavra de Deus, e mesmo não conhecendo a pessoa, chegue perto dela e diga: é aqui que a gente vai ler. Êxodo, capítulo 4, versículo 12. Olha o que Deus está dizendo, presta atenção. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Aleluia. Vou ler de novo, porque é a palavra de Deus, direta, hein? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida, sede de Osasco, repita em seguida. Vamos lá. Vai. Todo mundo vai. Pois agora. E eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Agora tomando posse, hein? Eu vou ler, eu quero que você repita de novo, tomando posse. Deus falando direto com você. Vamos lá. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Quantos aqui acreditam nisso? Quantos estão tomando posse? Façam assim com as mãos. Diga glória a Deus. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Osasco e região já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que saiu do estado de São Paulo. A melhor salva de palmas que o Brasil já deu para o Senhor Jesus. Abra a tua boca, diga glória a Deus. E você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar deste imenso país, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Jesus. Isso, vá glorificando o Senhor. Faça esse louvor chegar até o trono de Deus. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso. Olha só quanta gente te glorificando. Não apenas aqui na sede da Paz e Vida de Osasco, mas em todo o Brasil, uma multidão incontável está glorificando o teu nome. Recebe este grande louvor que está chegando até o teu trono. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, este povo que aqui veio, e o povo que ligou o rádio, não quer ouvir um homem falar. Cada um de nós quer ouvir a tua voz. Então vem, Senhor, e fale pela boca do pregador. Seja agora pela boca do pregador. Fale com cada vida que está aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Está muito bom, não é? Será que o Senhor merece mais uma grande salva de palmas? Oh, glória. Pastor João Ribe, estou sentindo uma coisa tão boa quando eu glorifico a Deus. Eu também. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Quem tiver lugar, pode sentar. Quem não tiver lugar, olhe para mim. Eu fico de pé a reunião inteira e não reclamo. Você sabe que Moisés se tornou um homem transbordante do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Um homem extremamente poderoso. Coisa inacreditável.
Mas foi sempre assim para Moisés? Será que Moisés já nasceu poderoso? Não foi nada disso. Nós vamos ver agora, na vida de Moisés, quais as fases que ele passou para se tornar este homem grandioso, capaz de abrir o Mar Vermelho em nome do Senhor, capaz de orar e chover pão, comida do céu durante 40 anos, capaz de orar e de uma pedra seca no meio do deserto jorrar água para uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas beber. Vamos ver como é que Moisés chegou a ser este grande homem de Deus. Vamos ver as fases que ele passou. Você sabe que Moisés nasceu numa época difícil, em que o faraó, rei do Egito, estava mandando matar todos os bebês do sexo masculino. Porque o povo de Israel, que era escravo no Egito, tinha se multiplicado de uma tal maneira que faraó temia que aquele grande povo, que já superava os egípcios em número, acabasse fazendo uma revolução interna e tomando o país. Com medo, ele deu ordem às parteiras para que sacrificassem todos os bebês meninos que nascessem. E Moisés nasceu nessa época, quando havia um decreto para ele ser morto ao nascer. Já tinham decidido a sorte dele. Mas a mãe de Moisés pegou o menino, colocou num cesto de vime e lançou esse recém-nascido nas águas do rio Nilo. E a mãe de Moisés viu o seu bebezinho partir, levado pelas águas, tentando poupar a vida do filho. E este cesto com o pequeno bebê vai parar justamente na parte do rio Nilo, onde a filha do faraó se banhava, e ela, afeiçoada com aquela descoberta, enternecida pelo bebezinho abandonado no cesto, flutuando nas águas do rio Nilo, ela adotou o menino como seu próprio filho. E Moisés, e seu nome quer dizer isso, tirado das águas, é um nome que lhe foi colocado até pela sua mãe adotiva. Moisés vai crescer segundo os ensinamentos do Egito, aprendendo toda aquela cultura da época que era a mais avançada do mundo. O Egito era o país de ponta entre todas as nações, era a grande potência mundial, mas também era o maior país do ocultismo e da feitiçaria. E Moisés vai ser criado conhecendo todo o ocultismo do Egito. Mas por uma obra de Deus, a filha do faraó contrata como babá justamente a mãe verdadeira de Moisés. E a mãe de Moisés vai fazer o contrapeso dessa cultura ocultista. A mãe de Moisés, que vai criar um menino e amamentar e ser a sua ama de leite, ela vai ensinar o menino na verdadeira fé, a fé do seu pai Abraão, Isaac e Jacó, vai falar do Deus vivo e verdadeiro. Então, Moisés vai receber as duas informações enquanto cresce. Quando Moisés já é homem feito, nós vamos ver que tipo de personalidade ele tem. Quando ele já é um adulto, nós vamos ver que Moisés era um homem bem intencionado, mas era um homem carnal, que queria resolver as coisas no braço e com a sua própria força. Porque apesar de ter ouvido falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquilo para ele era só história, tradição de família, lenda. Uma história que ele ouviu a sua mãe, que para ele era adotiva, mas sabemos que era verdadeira. Uma história que ele ouvia, mas não acreditava muito. Moisés, com cerca de 40 anos,
tem essa personalidade autossuficiente, de uma pessoa que se julga capaz de resolver todos os seus problemas e também dos outros, sem a ajuda de ninguém. Veja comigo aqui no capítulo 2 do livro de Êxodo, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Quando adulto, Moisés ficou sabendo a verdade, que na verdade ele não era egípcio, filho da filha do faraó, e sim filho de uma escrava, de uma hebreia. E ele foi visitar os seus irmãos hebreus que eram escravos, e ele viu um dos seus irmãos hebreus sendo ferido, isto é, açoitado, judiado por um egípcio. E Moisés era o filho da filha do faraó. Ele estava na linha de sucessão para suceder faraó. Olha só. Mas Moisés já sabia agora da sua verdadeira natureza, mas ele ainda está vestido como egípcio. Ele ainda é o filho da filha do faraó. E ele, achando que pode resolver o problema do seu irmão, olha o que ele faz. Versículo 12. E Moisés olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Moisés era forte, conhecia lutas, técnicas. Ele então pega aquele egípcio que está maltratando um escravo hebreu, ele mata o egípcio e esconde o cadáver na areia. Então, o que você vê aí? Um homem corajoso a ponto de matar. Eu não tenho coragem de matar uma pessoa. Talvez em legítima defesa, eu poderia chegar a esse extremo. Mas eu me meter numa briga de outra pessoa e matar a pessoa porque quero resolver o problema, achando que a morte daquele inimigo resolve tudo? Isso jamais. Então você vê que Moisés, ele acha que pode resolver o problema do seu irmão hebreu, e ele corajosamente mata o egípcio e guarda, esconde o cadáver na areia. Corajoso, laborioso, solidário, decidido, implacável. Ele podia só ter dado uma surra no egípcio, mas ele matou o egípcio, querendo resolver o problema. Agora veja que ao mesmo tempo que ele era esse homem corajoso, ele também era um homem covarde. Por quê? Porque Moisés é carnal. Veja só, vamos ler comigo aqui, versículo 13. E Moisés tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. Agora não são 2 pessoas, um hebreu e outro egípcio, que estão brigando. São 2 hebreus, 2 irmãos. Moisés viu 2 varões hebreus contendendo, brigando, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? Não é? Querendo resolver o problema dos outros, achando que podia, autossuficiente. O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés, temeu. Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Corajoso e ao mesmo tempo covarde. Fugiu, ao invés de enfrentar a justiça. Ele podia dizer, dentro das leis do Egito: de fato, matei o egípcio por causa disso, 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 e enfrentar o processo. Mas fugiu, não teve coragem de enfrentar o processo. Então, ele vai para o deserto e, cansado, adormece junto a um poço.
no meio do deserto. 7 moças que eram filhas de um sacerdote foram até aquele poço para tirar água, para levar, como também para dar ao gado. E enquanto elas estão tirando a água do poço, as 7 moças, Moisés está dormindo ali e não está vendo nada. Nisso surgem uns estrangeiros, uns beduínos, que querendo a água não esperam a vez e afastam as mulheres e pegam os vasos que elas já tinham recolhido do poço e eles bebem. Empurram as mulheres. Os gritos das mulheres e dos homens acordaram Moisés. Aí você vê de novo que Moisés é corajoso. Ele acorda e com coragem enfrenta os beduínos, aqueles viajantes do deserto, e ele vence a todos, porque ele é um homem preparado para combate. Ele aprendeu isso a vida toda no Egito. E ele vence a todos e eles fogem. Depois de vencer a todos, Moisés mostra que é um homem de boa vontade. Ele vai, mesmo cansado, tirar água do poço, tudo aquilo que os beduínos tinham roubado, ele vai e tira a água do poço e dá para as mulheres e dá para o gado beber. E elas, felizes da vida, agradecidas, se despedem de Moisés, voltam para casa e o pai delas, que era um sacerdote chamado Reuel, o sacerdote pergunta: como vocês voltaram rápido? Como é que foi possível isso? Eu sei que é uma tarefa demorada tirar água e alimentar, dar de beber ao gado. Aí pela resposta que uma das filhas de Reuel, que a Bíblia também diz que se chamava Jetro e que vai se tornar sogro de Moisés, pela resposta de uma das filhas daquele sacerdote de Midian, você vai ver que Moisés ainda está vestido como egípcio. Ele não é egípcio, ele sabe que não é egípcio. Mas pela resposta você vai ver que ele continua vestido com a velha roupa. Acompanhe aqui comigo. Versículo 18. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Então, o que é que você está vendo? Que Moisés já sabe que ele não é egípcio. Ele já sabe que não é filho da filha de Faraó. Ele já sabe que é hebreu. Ele já sabe que é diferente dos egípcios. Ele já sabe que não é igual aos egípcios. Mas ele continua usando a roupa dos egípcios. Isto é, Moisés continua sendo um homem carnal, apoiado na sua própria vida e vivendo a velha vida ainda, apesar de já conhecer a sua origem e saber que ele não é igual aos outros. Vê se você compreende isso. Esta é a explicação porque Moisés é um homem tão carnal ainda, porque ele não assumiu a sua nova identidade. Ele não devia mais estar com aquela roupa de egípcio. Ele devia dizer: tudo isso daqui é trapo imundo, eu não quero essas coisas do Egito, eu não quero essas coisas daquele país, daquela nação cheia de feitiçaria. Ele deveria se desfazer daquelas roupas, usar outras roupas. Mas ele continua carregando a velha vida. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, vá memorizando o que você está ouvindo. Porque Moisés vai passar por um processo agora que vai fazer com que ele deixe de ser um homem carnal, um homem do Egito, um homem do mundo, para se tornar este grande líder espiritual, este homem cheio do Espírito Santo. Mas isso não vai acontecer assim simplesmente. Há um processo. E Deus tem a sua maneira de trabalhar. O que Deus vai fazer com Moisés? Deus vai segurar Moisés 40 anos no deserto. Para Moisés se despojar dos 40 anos que ele viveu, primeiramente no Egito. Ele vai ficar 40 anos no deserto para se limpar daquela velha cultura,
em que ele foi ensinado e que era muito predominante na vida dele. Ele vai ficar 40 anos no deserto sem ver os ídolos do Egito, ou as cabalas egípcias, ou as feitiçarias do Egito. Ele vai ficar 40 anos num lugar onde não há um ídolo, uma imagem, onde não há a velha cultura, onde não há roupas novas egípcias para ele colocar, para ele se desfazer da velha criatura, do velho mundo, para ele começar naquele deserto a pensar em Deus. Porque a mãe dele dizia: meu filho, o nosso Deus não é como o Deus do Egito. O Deus do Egito é o sol. Eles acreditam que o sol é Deus, é o Deus Ra dos egípcios. Mas o nosso Deus é maior do que o Deus dos egípcios, porque o nosso Deus criou o sol, criou a lua, criou as estrelas. O nosso Deus criou os céus e a terra, Moisés. O nosso Deus não é um planeta, não é um astro. E lá no deserto, o Moisés vai contemplar as obras deste Deus, que ele já ouviu falar, mas ainda não serve, ainda não vive para este Deus. Você sabia que Deus tem essa técnica realmente, de pegar a pessoa que é soberba, arrogante, idólatra, feiticeira, pegar a pessoa que é autossuficiente, pegar a pessoa prepotente e levar a pessoa para o deserto? Para a pessoa que confia em ídolos e estava cercada de imagens, para ela naquele deserto contemplar somente Deus. Você sabia que Deus opera assim? Veja comigo no livro do profeta Oséias. Vai ser uma bênção você aprender isso hoje. Veja comigo no livro do profeta Oséias, no capítulo 2. Vamos ler, versículo 14 em diante. Olha como o nosso Deus, o verdadeiro Deus, trabalha. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Baal era um deus pagão, uma imagem, um ídolo. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins. Baalins eram imagens pequenas de Baal. E os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia, diz o Senhor, farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel, e semê-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama, e a Loami direi, tu és meu povo, e ela dirá, tu és o meu Deus. Deus pega a pessoa no deserto, para que ali ela não tenha ninguém mais a quem se apegar, a não ser o verdadeiro e único Deus. E ali a pessoa vai conhecer o Senhor. Você sabia que todo mundo tem que passar pelo deserto? Você sabia que Deus faz cada um de nós passar pelo deserto? Alguns aqui já passaram pelo deserto, como eu já passei, e outros estão no deserto. Ainda que você esteja no deserto, pode acreditar, foi Deus que te trouxe até aí, para que você levante a tua cabeça e clame ao Senhor, e você diga, tu és o meu Deus, e Ele te dirá, você é o meu povo. Veja que até Jesus Cristo teve que passar pelo deserto.
Nem Jesus foi poupado do deserto. Quer ver comigo? No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Veja que coisa linda, ó. Olha como a palavra ensina, como a gente aprende com a palavra. Está escrito assim, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouvisse uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu Deus, tu és o meu povo. No caso de Jesus, Deus falou: Tu és o meu filho amado. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ainda que você esteja no meio do deserto, Deus já fez um pacto com as feras, com as bestas, com as aves de rapina. Deus já deu ordem dizendo: ninguém toque nesta pessoa, porque ela é minha, porque ela me pertence. Fui eu que a trouxe no deserto. Aqui ela vai me conhecer como Deus. Aqui ela vai crer só em mim como Deus. E Moisés precisa perder a soberba. Precisa perder o orgulho, a autossuficiência. Precisa se desfazer da cultura do Egito. Parar de acreditar naquelas bobagens dos egípcios, naquelas crendices, naquela religião egípcia. Moisés agora precisa ter um encontro com Deus, e é por isso que ele está no deserto. E é no deserto que ele vai ter esse encontro. Veja o processo, as etapas que Moisés está passando. Veja. Um homem carnal sendo preparado por Deus para ser um grande homem espiritual. Capítulo 3 do livro de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Você vê, Jetro e Reuel são a mesma pessoa. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe. Mas Moisés não sabia que aquele lugar era o Horebe. Quando foi escrito aqui o capítulo 3, então já havia o conhecimento. Mas Moisés não sabia. Ele estava só no deserto. E ele foi até aquele lugar, daquele monte. Está lá com o rebanho do sogro. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés já tinha se despojado de quase tudo, mas ainda ele tinha os calçados do Egito. Ele ainda estava caminhando dividido. Moisés, com estes pés você não pode chegar perto de mim. Pelos caminhos que você já andou, por onde estas sandálias te levaram, não servem mais. Esses caminhos não te levaram a nada. Você quer chegar até mim, Moisés? Tira, se despoje, tira o restinho que falta. Tire o restinho que falta, porque aqui a terra é santa. Sabe o que eu vejo, amados? Que muita gente tem um encontro com o Deus vivo, como Moisés teve. Tem um encontro com Jesus, recebe Jesus como único Salvador. Mas essa pessoa ainda não se despojou das velhas crendices, ou ainda falta um calçado para ela tirar. Há pessoas que já estão servindo a Cristo, até já se batizaram nas águas, já tiveram um encontro real com Jesus,
Mas quando passam na frente de qualquer ídolo, qualquer imagem, fazem um sinal, fazem uma reverência, acreditam que aquilo ainda é sagrado. A pessoa ainda não se despojou de tudo. Ainda tem uma coisa nela que tem que ser tirada. Moisés foi criado em toda a cultura do Egito, mas Deus disse: tira tudo, Moisés, até estas sandálias. Deus hoje está falando a mesma coisa com você, você que está no deserto, que foi trazido no deserto por esse Deus vivo. Deus entrou no controle da tua vida. Por muita gente estar orando por você, ou você acha que a mãe de Moisés não orava a Deus, pedindo ao verdadeiro Deus que abençoasse o seu filho no Egito, e depois o filho que tinha fugido para o deserto? Quanta gente tem orado por você? Quantas pessoas têm se aproximado de você, estão querendo o teu bem, estão querendo a tua paz, a tua felicidade, a tua salvação? Por isso que Deus acabou te trazendo para o deserto. Deus agora está de olho em você. Mas preste atenção, no deserto não pode haver ídolo, no deserto não pode haver imagem, no deserto não pode haver religião. E para você se aproximar do verdadeiro Deus, retire tudo que atrapalha e receba Jesus Cristo, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se despoje de toda crendice, de toda religião. Só Jesus salva. Não há ninguém mais no céu ou na terra pelo qual devemos ser salvos ou por quem devemos ser abençoados. Moisés está tendo esse encontro com Deus. Tira, Moisés, as tuas sandálias. E Deus diz aqui, versículo 6. Você vê que é Deus que encontra o homem, é Deus que encontra a mulher. Não é você que está buscando Deus, não. É Deus que está te buscando. Abre os teus olhos, Deus te ama. Foi Deus que te trouxe até aqui hoje. Deus se apresenta a Moisés e se apresenta a você. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. O verdadeiro temor. Jesus disse: não tenham medo daqueles que podem matar o teu corpo, mas não podem fazer nada com a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. E agora Moisés está sentindo o temor, diferente do temor que ele sentiu de Faraó, que ele sentiu do irmão hebreu que queria denunciá-lo. Agora ele está sentindo o temor santo de Deus. Por quê? Porque ele está ouvindo Deus falar com ele. Você está sentindo o temor de Deus, eu sei disso. E você só está sentindo esse temor porque o próprio Deus está falando com você nesta noite. Hoje Deus está sendo muito claro com você. Hoje Deus está se revelando plenamente. Eu sou o teu Deus. Fui eu que te trouxe até esta situação. Eu te trouxe aqui porque eu quero falar contigo. Deus quer que você se despoje da autossuficiência, arrogância, orgulho, religiosidade, crendice, superstição. Eu conversava com um homem na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, e eu disse para ele: sabe, não vou dizer o nome dele, ele é muito conhecido em Vitória. Eu disse para ele: você nasceu num lar cristão? Ele falou: sim. Eu falei: então você está na mesma situação que eu. Porque eu nunca em toda a minha vida dobrei os meus joelhos na frente de um ídolo. Nunca me ajoelhei na frente de uma imagem. E ele me disse: pastor, infelizmente eu não posso dizer isso. Eu falei: como não? Você não acabou de dizer que nasceu num lar cristão? Você não foi ensinado? É, pastor, mas teve um momento na minha vida que eu fui para o candomblé, tomei banho de água podre, me ajoelhei na frente das imagens, raspei a cabeça, bebia, fumava, abria o corpo. Eu falei: eu não acredito, mas você não nasceu no Evangelho? Pastor, mas eu fiquei cego. E ficou na cegueira há muitos anos. Até que Deus o levou para o deserto. Deus tirou tudo dele, ele me contou.
Deus tirou tudo dele. Um homem empresário bem sucedido em Mato Grosso, Cuiabá, era meu cliente em agência de propaganda. Ele perdeu tudo, perdeu tudo. Aí quando ele viu que não tinha mais ídolo, nem imagem, nem candomblé, nem feitiçaria, nem cabeça raspada, nem banho de ebó, nem nada disso, aí ele se lembrou do Deus dos seus pais, o verdadeiro Deus. Sabe quem é o Deus dos nossos pais? O nosso pai é Adão. Adão procede de Deus. O Deus dos nossos pais é o verdadeiro e único Deus. Aquele que nunca te abandona, aquele que nunca te deixa. E quando ele resolve trabalhar na tua vida, não tem jeito. Saulo queria perseguir Jesus, deixar Jesus, matar os seguidores de Jesus. Ele odiava os seguidores de Cristo. Mas quando Cristo apareceu para ele, e não foi Saulo que apareceu para Jesus, foi Jesus que apareceu para Saulo. Jesus disse: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, contra as minhas algemas, contra o plano que eu tenho na tua vida. Você pode espernear quanto quiser, pode tentar fugir e correr, mas Deus está usando a minha boca para te dizer: eu te amo e eu não te deixarei. Você está preso comigo. Eu vou te manter no deserto até que você diga: meu Deus, eis-me aqui. Até que você diga: Senhor, que queres que eu faça? Como Saulo fez, como Moisés vai fazer. Agora veja o processo para Moisés ser cheio do Espírito Santo. Nós já vimos aqui o encontro dele com Deus, que ele precisa se despojar, não é? E que agora ele tem que servir a Deus. Você precisa servir a Deus. Olha o que Deus diz, e está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tem que servir a Deus. Deus está dizendo: Moisés, eu vou te tirar do deserto, eu sou o teu Deus, mas você vai ter que me servir. Não adianta só ouvir a voz de Deus, achar legal e deixa para lá. Não, você vai ter que me servir. Bem que Moisés vai dar aqui 1 milhão de desculpas, mas ele está num processo. Olha só, servir a Deus e conhecer melhor a Deus. Moisés pergunta aqui no versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi eu? Deus, eu preciso te conhecer melhor, porque tem tantos deuses no mundo. No Egito mesmo há várias divindades. Até o gato é sagrado, até o crocodilo é sagrado, até o sapo é sagrado. Quando me perguntarem, que direi eu? Qual o teu nome? Então, o processo continua em conhecer melhor o Senhor, conhecer pessoalmente o Senhor. E disse Deus a Moisés, versículo 14: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Moisés conhece agora Deus pessoalmente. Muito bem, mas isso também não basta, porque muita gente conhece a Deus e a vida não sai do lugar. É ou não é? Pastor, eu já me desfiz da religiosidade, dos ídolos, das imagens, da superstição, das religiões que não levam a nada. Eu já me desfiz de tudo isso, estou indo para a igreja, conheço Jesus pessoalmente agora como meu único Salvador, mas nada acontece. Porque há um processo. Moisés está nos ensinando agora, a palavra de Deus está nos ensinando esse processo. Moisés, ele pediu algo mais. Capítulo 4 de Êxodo. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão,
Nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Moisés sabe que precisa de algo mais. Não adianta só você dizer: eu conheço Jesus, entreguei minha vida para Ele, mas nada acontece na tua vida. As pessoas à tua volta, parentes, vizinhos, conhecidos, amigos, têm que ver algo mais em você. Moisés diz: eles não me acreditarão. Eu vou dizer: o Senhor me apareceu, e eles vão dizer: não, eu quero algo mais, meu Deus. Você está compreendendo isso? Você tem que querer algo mais de Deus. Por isso que Deus perguntou: Moisés, o que é isso que você tem na tua mão? Uma vara. Uma vara. Muito bem. Deus vai fazer desta vara um símbolo de poder para Moisés. O algo mais. Vamos ler aqui, versículo 3. Estou no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 3. E Deus disse: Moisés, lança essa vara na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Entendeu, Moisés? E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E Moisés pôs a mão no peito, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E Deus disse a Moisés: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E Deus falou para Moisés, versículo 8: e acontecerá que, se eles não crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do último sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio Nilo e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, esta vara aí é um símbolo de poder, de autoridade que eu estou te dando. Você vai fazer esses sinais. Faz a vara se transformar em cobra na frente deles. Se eles não acreditarem, faz o sinal da lepra. Faz a lepra aparecer e sumir. E se eles não acreditarem, transforme as águas do rio em sangue. Ótimo, maravilhas, prodígios. Mas Moisés quer algo mais. Não basta um símbolo de autoridade. Moisés, ele quer esta autoridade. Não autoridade numa vara, ele quer esta autoridade, ele quer este algo mais, ele quer algo mais profundo. Veja se você vai entendendo. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Está melhorando. Está melhorando. Não uma autoridade do lado de fora, numa vara, mas uma autoridade na boca, algo dentro da pessoa. Isso é tremendo. Isso é o plano de Deus para a tua vida. Você que está no deserto, entrega a tua vida para Jesus, passa a servir o Senhor Jesus, se batiza nas águas, continua servindo o Senhor na igreja, mas não basta. Vai, toma a Santa Ceia, tenha comunhão com o Senhor. Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome pegarão em serpentes. Por isso que Moisés pegou em serpente como primeiro sinal. Em meu nome falarão novas línguas. Por isso que Deus disse: eu falarei pela tua boca.
Você está compreendendo? É isso que Deus quer na tua vida. Uma vida cheia de autoridade e poder no Espírito Santo. Mas não numa vara, não num símbolo, mas na tua própria boca. A tua boca falando sozinha. Deus falando através dos teus lábios. Você falando novas línguas. Pelo poder do Espírito de Deus. E o que é maravilhoso, voltando para o nosso amigo Moisés, que está nesse processo de deixar de ser um homem carnal e se tornar um grande homem espiritual, Moisés vai dizer algo para Deus, que na verdade vai fazer Deus incluir outra pessoa na vida de Moisés. Vamos ver? Voltando para Êxodo capítulo 4, versículo 13. Moisés disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Quer dizer, Moisés não está afim de servir, entendeu? Não está muito afim de servir, não. Manda outro. E Deus, agora, por causa disso que Moisés fala, porque ele é o escolhido e você é o escolhido, não adianta dar desculpa. É você com quem Deus está falando agora. Deus se irou com Moisés. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. E eis que ele também saiu ao teu encontro, está saindo ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu, Moisés, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca. Repare os dois pronomes. E eu serei com a tua boca, Moisés, e eu serei com a sua boca, se referindo à boca de Arão, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. A experiência que Moisés está desfrutando agora, e as etapas que ele está vivendo, tão rapidamente, depois de ter passado anos esperando, está fazendo com que a boca de Moisés fale sozinha, inspirada pelo Espírito de Deus, e a colocação de Moisés faz Deus se lembrar que Moisés tem um irmão. Moisés vai poder pegar a palavra de Deus que está na sua boca e colocar na boca do seu irmão Arão. Olha a transferência. E Arão também vai ser profeta. Você está compreendendo? Quando os apóstolos viram que Filipe em Samaria estava expulsando demônios, curando paralíticos, cegos, surdos e mudos, e muita gente se entregando para Jesus, Pedro, o apóstolo, e João foram até Samaria, já cheios do Espírito Santo, e foram orar com os samaritanos, e colocavam as mãos nos samaritanos, e quando eles colocavam as mãos nos samaritanos, eles, Pedro e João, que falavam em línguas estranhas, transferiam línguas estranhas para os samaritanos, e eles recebiam o poder do Espírito Santo. E essa é a experiência que Deus quer realizar na tua vida, sendo você uma pessoa cheia do Espírito de Deus, uma pessoa que fala pela boca de Deus, que não é a tua boca, é a boca de Deus na tua boca. Quando você estiver nessa situação, então você vai falar e você vai transferir poder de Deus para as pessoas que estão à tua volta, para os teus familiares, para os teus amigos, para os teus parentes, para os teus conhecidos. E é isso que aconteceu com Moisés. Moisés ainda vai manter uma íntima comunhão com Deus. Vai servir a Deus como ninguém, não vai se afastar de Deus. É o único que não vai desviar. Dos 600 mil homens de Israel que vão sair do Egito, libertos da escravidão, até Arão vai se desviar. Moisés é o único que não vai desviar. Até Arão vai fazer um bezerro de ouro. O povo vai adorar o bezerro de ouro, dizendo: olha aí, esse é o Deus que nos tirou da escravidão do Egito. Moisés é o único que não vai se desviar. Porque Moisés vai ficar servindo a Deus, você está compreendendo? Não é para você se desviar. Deus te trouxe ao deserto.
Muitos estão no deserto, outros estão saindo do deserto, outros já estão fora do deserto, mas não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue firme na presença de Deus. Não caia por causa de ninguém. Não acredite em nenhuma lenda, superstição ou qualquer religião. Continue olhando para Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da tua fé. Fique firme com Jesus e persevere até o fim, porque quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que Deus diz aqui para Moisés, versículo 17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Aquela vara é para lembrar a Moisés que não foi sonho, que de fato ele é um homem cheio do poder de Deus. Vai chegar uma hora que a vara de Moisés perdeu totalmente a importância, porque Moisés vai estar falando com Deus face a face, como qualquer um fala com seu melhor amigo. Um processo que Moisés ainda vai viver por mais 40 anos. Moisés ainda vai servir a Deus por 40 anos depois dessa experiência. Mas ele vai ficar firme até o fim. Quando a pessoa está no deserto, o que ela tem que fazer? A macumba não me adiantou de nada. O feitiço não me adiantou, não me ajudou. A benzedeira, a cartomante, o guia, o médium, as promessas, as procissões, as velas, as obrigações. Vim parar no deserto. Já fui em tudo quanto é parte, em tudo quanto é lugar, não adiantou nada. Agora estou no deserto. Nesse momento você está sabendo por que você está no deserto. A mão de Deus é sobre a tua vida. Deus está com a mão sobre a tua vida para te salvar. Não é para te esmagar, não. Deus te tira do deserto. Se você olhar para o alto e dizer: o Senhor é o meu Deus. Jesus é o meu único Salvador. E se você erguer a tua mão e segurar nas mãos do Senhor Jesus, e servir o Senhor Jesus e continuar servindo até o fim. Buscar algo mais, o poder do Espírito Santo. Manter essa íntima comunhão com o Senhor. Mas tudo começa desta maneira. No deserto, olhando para o alto e dizendo: Tu és o meu Deus. O Senhor Jesus é o meu único Salvador. E Deus dizendo: Tu és meu, Tu és minha. Aí você vai ver o que é vida e vida de verdade. Precisa se despojar de todas as crendices e religiões. Tudo que ainda te prende no mundo, inclusive vícios. Largar tudo. Se despojar de tudo. Porque eu te digo que o lugar que você está é santo. Não por causa destas paredes ou porque aqui é uma igreja da paz e vida. Esse lugar é santo, porque o Deus santo e verdadeiro está no nosso meio. Eu quero que você sinta temor de Deus agora. Eu quero que você saiba disso. Não foi você que encontrou Deus, foi Deus que te encontrou. Tudo que você tem que fazer agora é entregar tua vida para Jesus. Segurar nas mãos do Senhor Jesus. A mão do Senhor está sobre ti, poderosa para te salvar. Segura nas mãos do Senhor agora. Quantos aqui nesta noite, quantos aqui neste momento querem receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o único Salvador? Quantos querem recebê-lo agora como Senhor, como Rei, como Libertador, como único Salvador? Quem quer? Quem quer sair do deserto com a mão poderosa do Senhor Jesus? Erga sua mão direita assim bem alta. Oh, glória! Glória a Deus! Segure nas mãos do Senhor Jesus. Segure com firmeza. Não largue das mãos do Senhor. Sirva o Senhor agora com todo o teu coração. Oh, glória! Cada pessoa que ergueu a mão, saia do seu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória! Vamos aplaudir mais o Senhor por cada vida que está vindo aqui na frente.
Cada pessoa que ergueu a mão, chega aqui. Vem para cá. Vem aqui para o altar. Chega perto do altar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh, glória! Hoje você está tendo encontro com o Senhor Jesus. Foi Ele que te achou. Você foi achado, achada de Deus. Oh, glória! Chega aqui perto de mim. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Você que desviou-se. Você viu que até Arão desviou? Até Arão. Menos Moisés. Às vezes a gente desvia. Você escutou o testemunho que eu contei daquele homem, empresário bem-sucedido em Cuiabá, nasceu num berço cristão, mas no meio do caminho desviou-se para o candomblé? Talvez você não tenha desviado para o candomblé, mas desviou para o Egito, desviou para o mundo, está sem igreja. Você vai se aproximar do Senhor agora. Deus está dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. E vem aqui na frente, você que está afastado, afastada, você que está desviado, desviada, você que está sem igreja, saia do teu lugar agora. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. E eu sei que o Espírito de Deus está te chamando agora. Não fique aí no teu lugar, o diabo quer te enganar. Moisés viu a sarça ardendo de longe. O que ele disse? Vou me aproximar. Deus disse: pode se aproximar, mas antes tire a sandália dos teus pés. Você tem que se aproximar, chegar perto. Você que está sem igreja, você que está desviado, desviada, e o Espírito Santo me diz que tem pessoas nessa situação que precisam vir aqui para frente agora. Não tenha vergonha não. Venha, venha já. Isso, venha. Isso. Oh, glória. Quando o Espírito de Deus chama, a pessoa que é de Deus ouve, e a pessoa vem. Quem é de Deus ouve e vem. Oh, glória, venha, o Espírito de Deus está te chamando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Algum momento a gente fica fraco na fé. Isso acontece. Em algum momento a gente fica fraco. Talvez você esteja fraco ou fraca, talvez você esteja dizendo: pastor João Ribe, como eu queria ter a palavra revelada, ler a Bíblia e entender. Como eu gostaria de ter discernimento. Como eu gostaria de aprender mais, mas a minha cabeça parece que está fechada. Às vezes eu não tenho vontade de orar, às vezes eu não tenho vontade de vir à igreja, estou tão fraco na fé. Então nós queremos também orar por você, em nome de Jesus. Se você está sentindo vontade, pode sair do teu lugar e vem aqui para frente também. Venha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Venha. Você que está ouvindo em casa pela rádio, ou no presídio, ou no trabalho, ou no hospital, ou em qualquer lugar, e quer entregar tua vida para Jesus, se coloque de pé ao lado do rádio. Todos nós agora vamos nos ajoelhar na presença de Deus. Moisés temeu, porque ele sentiu a presença de Deus. Pode dobrar o teu joelho, você está na casa de Deus. Dobra o teu joelho, isso. Feche os teus olhos e coloque a mão direita sobre o teu coração. E vou pedir às pessoas que estão ouvindo pela rádio que coloquem também a mão direita sobre o coração. Quem está ouvindo em casa ou em qualquer lugar e é possível se ajoelhar ao lado do rádio, se ajoelhe. Quem estiver dirigindo, basta colocar a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero viver este lindo processo para que a minha vida seja cheia do Teu Espírito Santo. Eu quero, meu Deus, o algo mais. Eu quero a minha boca falando sozinha, em mistérios, pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus da glória, fale comigo, como o Senhor falou com Moisés no passado. E fale, Senhor, com as pessoas à minha volta, usando a minha boca. Pai querido, a partir de agora, eu me prostro
inteiramente diante de Ti e eu me entrego para Te servir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Até o fim da minha vida eu Te servirei, declarando sempre que só Jesus é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Pai querido, eu me despojo agora de toda religiosidade, de toda crendice. Eu me despojo agora de toda superstição e peço ao Senhor que tire de mim tudo que não Te agrada, para que o Teu Espírito opere poderosamente através da minha vida, em nome de Jesus. Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados e me purifique pelo sangue de Jesus e confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me sustenta, Senhor, nesta fé. Não me deixe cair, nem desviar. Mas se eu cair, me levanta, Senhor. E se eu cair, me levanta de novo. Me sustente, Senhor, com a Tua mão forte. E eu Te louvarei todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.